Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês a cada domingo, de forma online. Nós adoraríamos que esse problema da pandemia já estivesse resolvido, a vacina, para que todos nós pudéssemos estar juntos, não é? E nesse tempo a gente tem vivido esse distanciamento de corpo, não é? Mas no espírito, nesse coração nós estamos unidos. E é um privilégio adorar com vocês. E eu te convido nessa noite a celebrar a vida, a celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é bom em todo tempo. Amém? Vamos cantar. Senhor, hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Palmas. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Uou! Ah, como Deus é bom. E eu quero te convidar nessa noite a celebrar essa vida, essa alegria. Eu sei que você está em casa, de repente você está confortável no seu sofá, e continue, mas adore, não deixe de adorar, porque a graça nos alcançou e hoje nós somos livres pela graça. E eu quero te convidar a cantar dessa graça, desse amor e dessa bondade, no nome de Jesus. Aleluia. Escute só. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, 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 oh. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar.
tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Ó, que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ah, Senhor, o teu amor me alcançou, e é por isso que eu canto, é por isso que eu te adoro, Senhor. Como é bom te adorar. Posso ver todas as coisas, Jesus, o teu grande amor. Podem passar bilhões de anos, eu te darei meu louvor, eu te darei meu louvor. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Criação clama teu nome, vivemos pra te adorar. Outro não há, ninguém tão grande. Pra sempre tu reinarás, pra sempre tu reinarás. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não
te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei, toda glória te darei, teu nome exaltarei, Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual, Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Quero ouvir vocês, cante comigo. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual, nada igual, nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Oh, escute só. Deixa eu falar algo muito importante para você. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nessa noite eu quero orar com vocês e por vocês, porque Deus pode fazer o impossível na nossa vida e na nossa história. Deus fez grandes coisas e o nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele pode mudar a sua história da noite para o dia. Ele pode mudar a sua jornada. Mas tudo isso só pode acontecer se você abrir o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. E vamos entregar o controle da nossa vida nas mãos dEle, porque Ele sabe como fazer. Ele faz o melhor para nós e por nós. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, nós te adoramos, nós te bendizemos. Não há outro Deus além de ti. Tu és tudo em nós e através de nós. E essa noite, Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e reconhecer que o Senhor é o único Deus que pode mudar a nossa vida por completo. Por isso, nessa noite, eu quero orar por todos os nossos irmãos que estão assistindo, estão cultuando, estão adorando conosco nessa noite de domingo. Talvez essa pessoa esteja sem esperança, perdeu já o rumo da vida, não sabe o que vai acontecer, está desesperado ou desesperada. Eu oro nessa noite, alcance esse coração, Senhor. Faz o impossível, só Tu podes fazer, Pai. Aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós oramos pedindo para que haja libertação, cura, transformação, salvação e mudança de vida completa. É no nome de Jesus que nós oramos, crendo, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor pode fazer tudo. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso, tu brilhas mais que as estrelas,
oh, não há nada igual. Fique com essa palavra no seu coração. Deus Todo-Poderoso, cante isso. Cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Cante mais uma vez isso, declare isso. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Nada igual. Aleluia. Deus abençoe muito a sua vida. E ainda em espírito de louvor e adoração, eu quero te convidar para fazer parte da história dessa igreja. Nós temos feito um trabalho há anos já, como igreja, um trabalho muito relevante para a cidade de São Paulo. Nós estamos aqui em São Paulo e especificamente nós estamos sediados na esquina com a Rua Augusta, com a Alameda Franca. Nós não estamos tendo culto presencialmente, porque além da pandemia nós estamos no meio de uma reforma, porque nesse espaço será um complexo muito legal. Nós teremos um café, um coworking, e em cima um espaço de eventos e também a igreja. Será um prédio para poder abençoar o bairro e, por que não dizer, o mundo, porque muita gente do mundo inteiro passa naquele lugar. Enquanto eu estou falando aqui, eu gostaria que você visse algumas imagens que nós fizemos. Já está bem adiantado. Semana que vem eu vou passar novas imagens para vocês de tudo aquilo que já aconteceu de maneira muito incrível. E tudo isso só está acontecendo porque você tem, com o seu coração, doado, investido, dizimado, ofertado. E eu quero te convidar, quero te desafiar a entregar a sua oferta, o seu dízimo, para que esse projeto seja concluído o mais rápido possível e para que muitas pessoas sejam alcançadas no mundo. Porque, como eu já disse, ali naquele lugar ali o mundo inteiro passa. Eu algumas vezes estou ali, tem gente da Inglaterra, dos Estados Unidos, gente que passa ali perguntando, muita gente ali que pode ser alcançada pela mensagem do Evangelho. Às vezes um café que a pessoa vai tomar e uma mensagem de esperança vai ser dita a ela. Mas tudo isso só poderá acontecer se houver também o seu coração, o seu investimento, tá bom? Então, eu já estou falando aí, as imagens estão passando, e também na sua tela tem o QR Code e também a conta da nossa igreja e também as nossas redes sociais. Para conhecer um pouco mais, você pode visitar as nossas redes sociais. E caso você queira saber um pouco mais, todos os dias nós estamos nesse período de reforma, de segunda a sexta. Nós estamos ali no horário comercial, nessa reforma. Se você quiser fazer a visita para conhecer, você é bem-vindo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe as suas finanças, Deus abençoe esse mês de dezembro, que seja um tempo muito precioso para ti, de portas abertas, de milagres extraordinários acontecendo na sua vida, na sua história. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém. Agora a gente vai ouvir uma palavra poderosa para os nossos corações do pastor Eli, e que essa palavra possa falar profundamente com você. Fique atento, Deus te abençoe, fique na paz. Eu quero te acolher, quero te receber, não só nesse canal, mas também reconhecer que você tem estado conosco, que você tem acompanhado as mensagens, tem acompanhado os nossos recados, de que nós estamos preparando um lugar para receber você, receber a igreja, a redenção, receber o projeto redenção, receber sonhos e receber pessoas como você, que podem contribuir conosco, mas também podem ser apoiadas por essa visão que Deus tem nos dado de redenção. Então, é um privilégio ter você aqui nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, no horário que você estiver assistindo a essa palavra dirigida a você. Eu fico muito impressionado com esse texto, com a história descrita no livro de Atos, no capítulo 6, dos versículos de número 8 a 15, e depois no capítulo 7, versículos
54 a 57. Diz o texto de Atos: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo que ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias. Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo o arrebataram e levaram-no ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O texto então descreve um dos resumos lindos do Velho Testamento inteiro. E o versículo 54 diz o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, adormeceu. Muito difícil a gente pensar que o mundo está tão cheio de intolerância. E o mundo não está cheio de intolerância hoje. A intolerância é uma realidade do homem há muito tempo. Nos tempos de Jesus, a intolerância fazia com que pessoas fossem apedrejadas. Todas aquelas que não concordassem com a mensagem do tempo em que Jesus vivia, eles iam para apedrejá-lo. Sabe? Era muito comum o ódio entre as nações. Isso ainda acontece hoje, mas era muito comum. Sabe? A vingança fazia parte do dever que as pessoas tinham de cumprir ou retribuir aquilo que outra família haviam feito contra a sua família. Era um dever. Então a vingança era uma coisa muito comum nos dias de Jesus. Sabe? A palavra que era tida para os seguidores de Jesus no tempo de Jesus, ou no tempo após a morte de Jesus, era a seita dos nazarenos. Nazaré era uma cidade mista, não era judaica, não era da Judéia, era da Galileia. Então era um apelido delicado para dizer: eles não são puristas, não estão longe da nossa religião mais plena. Negar a mensagem do Evangelho era fundamental para milhares de judeus e principalmente para as autoridades e os sacerdotes e os escribas e fariseus no tempo dos discípulos. Por outro lado, hoje nós estamos vivendo um mundo de conflitos. Um mundo em que a gente vê tanta gente tratando as outras com crueldade. Mas o que esse texto fala sobre Estevão é que Estevão agia com rosto de anjo, falava palavras cheias do Espírito Santo e perdoava pessoas. Por quê? Porque ele tinha uma vida cheia do Espírito Santo. Ou melhor, uma vida cheia de graça. É sobre isso que eu queria compartilhar com você nesse tempo de meditação desse texto da Escritura, sobre esse texto da Escritura, uma vida cheia de graça. Em primeiro lugar, eu quero dizer sobre esse rosto de anjo.
Ele não manifestou um rosto de anjo quando a situação estava fácil e ele não estava vivendo conflitos. Pelo contrário, sabe? Nosso mundo vive conflitos constantes. As pessoas estão divididas em castas na Índia, estão divididas em classes sociais no mundo. As pessoas estão divididas por aqueles... Eu escutei gente ainda chamando trabalhadores de serviçais. Você escuta gente usando esses termos hoje, como aqueles que estão para serem servos. As acusações na internet, as palavras ríspidas, duras, a agressividade na família, a agressividade religiosa, tratamento desumano entre as pessoas é muito comum de ser visto nos nossos dias. É muito comum ver as mídias sociais se transformarem num linchamento. Pessoas serem apagadas da noite para o dia, esquecidas, sepultadas nas mídias sociais. Foi o que aconteceu com Estevão. Não através das mídias sociais, mas Estevão estava falando do Evangelho, fazendo sinais e prodígios, milagres, em nome do Senhor Jesus, curando pessoas, pregando o Evangelho, as boas novas, e várias das sinagogas que se distribuíam por todo o mundo romano tomaram ciência do que Estevão estava fazendo e discutiam contra ele. E iam contra ele porque não concordavam com o que ele estava falando, mas eles não podiam resistir à sabedoria com que ele conduzia a sua fala, nem à presença de Deus que estava na vida dele. Então eles começaram a mentir a respeito dele, e eles conseguiram testemunhas falsas para dizer aquilo que faria com que um homem fosse morto no tempo antigo e no tempo de Jesus. Esse homem está falando contra a lei e contra o templo. Isso era suficiente para matar alguém e ele ser apedrejado. Estevão, de forma inocente, agora está levado ao julgamento dos 70 anciãos, que é o Sinédrio. E ele não cometeu nenhum dos males do que o estão acusando. A palavra, o nome Estevão, significa coroa ou coroado. Mas que coroa Estevão tem, senão provavelmente uma coroa de espinhos, de conviver com pessoas que estão tratando a ele de uma forma tão agressiva e tão dura. Quem é Estevão? Estevão é um dos primeiros diáconos. Diácono na igreja primitiva é a pessoa que cuida de pessoas que estão passando fome. Pessoas que se dedicam aos mais miseráveis, às causas que os apóstolos não podiam cuidar. E Estevão é um desses homens, envolvido com o ser humano, envolvido com as causas humanas, com o sofrimento humano, com as viúvas e com os órfãos. É assim que a história de Estevão começa no livro de Atos, no capítulo 6. Ele é um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Quando a gente lê o capítulo 7 inteiro, a gente vê uma exposição sucinta do Velho Testamento com uma clareza, uma iluminação do Espírito Santo fantástica. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia se refere a um homem cheio do Espírito Santo, ela diz o seguinte, que essa pessoa é a habitação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, e o templo sou eu e somos todos os que cremos em Cristo. Mas ser cheio do Espírito Santo significa ter uma vida completamente nas mãos de Deus, completamente entregue para viver para Deus e ser de Deus. E ele é um homem assim. Ele é um homem que realiza milagres. Mas eu queria dizer para você que está me acompanhando nesse momento, que nenhum de nós pode realizar milagres. Milagres, só Deus é que realiza. Deus nos conduz a falar as palavras dele, a dirigir-nos a ele e, através de tudo que nós fizermos, proclamarmos o seu nome e que ele pode curar e abençoar as pessoas. Sabe? Ele era um homem usado por Deus, falando das boas novas. E quando ele está sendo acusado veementemente, com muita agressividade, o Sinédrio o vê com um rosto de anjo. O que seria um rosto de anjo? Do que esse texto se refere? Anjos são seres celestiais, na maioria das vezes enviados
para falar aos homens ou trazer a mensagem de Deus para os homens. Os anjos são vistos assim, como mensageiros de Deus. Não tenho dúvida de que rosto de anjo significa um rosto de um mensageiro de Deus. Mas o que eu quero compartilhar com você nesse momento é a circunstância em que Estevão está vivendo. Observe com muita calma, observe o que está acontecendo. Ele está agressivamente sendo arrastado para um julgamento e sendo acusado de coisas que ele não disse. E sua atitude é uma atitude angelical. Quando nós somos acusados injustamente, o pior de nós aparece. Quando o objetivo das pessoas é nos destruírem, o que muitas vezes pode aparecer em nós é o que há de pior, um rosto agressivo, um rosto de cachorro, de leão, de qualquer bicho selvagem, quando a gente é acusado injustamente. Mas um rosto de anjo, conforme esse texto descreve, como é a atuação dele, como é que esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, reage. Ele entende que ele nunca deixará de ser um mensageiro de Deus em primeiro lugar. Ele não pode deixar de representar a Deus, não importa a circunstância que ele esteja vivendo, Deus está na sua vida e Deus estará na sua vida até o fim. Em segundo lugar, uma das manifestações desse rosto de anjo é a doçura com que ele pode se expressar, ou a firmeza, mas sem abandonar a bondade e a generosidade de Deus. Quero dizer para todos nós que muitas vezes nós temos que discordar veementemente de determinadas atitudes, de determinadas escolhas que as pessoas fazem, mas nunca deixando a bondade de lado, nunca deixando um coração generoso de lado, nunca fechando as portas para que haja arrependimento na vida de ninguém. Esse é o chamado para nossas vidas e esse é um rosto de anjo. Um rosto de anjo, então, como eu disse, representa Deus, mantém a bondade em todas as suas ações, mas, acima de tudo, nunca deixa de ter algo de Deus na sua vida. Uma palavra, um gesto, uma oração. Ou, como disse um amigo meu, lágrimas são orações. Deus ouve quem dispuser a deixar a sua vida ser tomada por Deus, pelo seu Espírito Santo. Porque o que nós precisamos hoje são de rostos de anjos, de pessoas que multipliquem, que transmitam essa graça de Deus. Em segundo lugar, é sobre isso que eu quero falar, sobre a transmissão da graça de Deus. Quando estavam acusando mais veementemente a Estevão, e ele havia exposto o evangelho todo, no Velho no Velho Testamento até a pessoa de Jesus, ele se dirige ao Sinédrio e diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo de Deus. E essa palavra dele, a palavra de dizer, olha, vocês resistem à ação de Deus, isso gerou no Sinédrio, em todos aqueles homens, uma agressividade para sufocar a seita dos nazarenos. E aí que Estevão diz uma coisa muito interessante. Ele ergue os olhos para os céus e diz o seguinte, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos, versículo 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eu sempre achei incrível esse texto dizer que o Filho do Homem está em pé, porque a maneira de descrever que Jesus reina é que ele está sentado à destra do trono de Deus. Mas o que Estevão diz é o seguinte, Deus está me vendo agora. O Filho de Deus, que é Jesus, está me vendo, ele está de pé. Qual é essa transmissão? Qual é esse compartilhamento da graça de Deus? Em primeiro lugar, Estevão reconhece que Deus reina, que Deus está reinando. Como é que está o meu coração e o seu coração hoje? Você sente que Deus está reinando ou parece que tudo está fora do controle e que tudo vai cair por terra? Você vê o trono de Deus?
ver o Filho de Deus, Jesus, sentado do seu lado ou em pé do seu lado? Você vê a glória de Deus? Você consegue ver a glória de Deus? Estevão estava contemplando, no meio de uma circunstância de tremenda tribulação, contemplando a atuação de Deus. Eu confesso a você que esse ano tem sido um ano muito difícil. E se você se conecta às pessoas, você ouve do sofrimento delas, você ouve o que elas estão passando, o que elas estão sofrendo. É impossível nós ficarmos de verdade isentos desse sofrimento. Vai chegando o Natal e geralmente é um momento em que as pessoas querem celebrar, mas todos nós estamos tímidos, não para proclamar a mensagem da graça de Deus, mas tímidos em celebrar, porque muita gente está sofrendo. Mas eu e você conseguimos ver a glória de Deus nessa situação? Eu e você conseguimos contemplar a Deus? Nós conseguimos ver que Deus está agindo e que o seu poder está sobre nós? Sabe, eu e você somos convidados a contemplar, ainda que a gente esteja numa tremenda luta, que os inimigos sejam de verdade vírus como o Covid, ou que sejam circunstâncias muito aflitivas que você esteja enfrentando. Eu e você somos convocados a contemplar que Deus é gracioso, que Deus está conosco. E mesmo que exista inimizade contra Deus, manifesta naqueles que estavam acusando um homem inocente, que Estevão, que não resistiu, não bateu, não feriu, não acusou, não xingou. E foi morto como uma ovelha por seus acusadores. Mesmo que isso aconteça, mesmo que a inimizade contra Deus se manifeste, a bondade de Deus se manifesta em permitir que todos aqueles que não creem nele, que o acusam, que o desprezam, continuem vivos e recebam a bondade de Deus. Sabe? A glória de Deus está em todo lugar. E se eu e você abrirmos os nossos olhos, nós vamos poder perceber que o firmamento anuncia a glória de Deus, e que as obras das suas mãos estão espalhadas por todo lugar, que as pessoas ao seu redor são criaturas de Deus e manifestam o sinal do Criador, as marcas do Criador. Eu e você podemos ver isso se nós abrirmos o nosso coração e os olhos da fé que Deus colocar e coloca no nosso coração. No período do avivamento que a igreja tem vivido, que é o momento em que as pessoas da sociedade, as pessoas da igreja se voltam para Deus, as pessoas querem saber quem é Deus. E esse é um tempo de compartilhar a graça de Deus. E quem compartilha da graça de Deus é porque está vendo a graça de Deus, porque está tendo experiência com o que Deus está fazendo. Sabe, eu e você estamos cercados pela graça de Deus, nós não estamos sozinhos e nunca ficaremos. Se Deus avivar o seu coração e o meu coração, nós vamos ser tomados por essa compreensão de que a graça de Deus está se espalhando por tudo, em tudo e através de tudo, e acima de todas as coisas por meio do nome do Senhor Jesus. A fonte do poder da igreja de Jesus, que estava sendo manifesta na mensagem de Estevão. Em primeiro lugar, ela não está na quantidade de membros. Não é a quantidade de membros que torna uma igreja representativa para Deus. Não é o poder econômico de uma comunidade religiosa que a torna importante e poderosa para com Deus. Não são as suas conexões entre pessoas vitais para a sociedade que tornam uma igreja importante para Deus ou uma pessoa importante. Não é a conexão sociopolítica que uma igreja tem que torna essa igreja relevante para Deus. A relevância de uma igreja também não está baseada nos recursos financeiros ou recursos humanos que uma comunidade possui, mas ela está baseada no poder do Espírito Santo, que é na ação de Deus, através de cada pessoa simples. Você que está ouvindo essa mensagem hoje pode dizer: eu sou uma pessoa que o Senhor não pode usar, porque eu sou muito simples, sou muito pecador. Mas se a sua vida for totalmente de Deus,
você é a pessoa que Deus quer usar onde você estiver. A autoridade dessa igreja, que era vista em Estevão, está baseada no poder do Espírito Santo, mas também na manifestação do Espírito Santo de convencer o homem dos seus pecados, dos seus erros. Não para acusá-lo, mas para trazê-lo de volta para Deus arrependido. Essa é a ação de uma igreja genuinamente cheia do Espírito Santo. E a igreja somos eu e você que cremos em Cristo. Através dessa igreja, Deus vai se manifestar pleno. Não para acusar as pessoas, mas com o rosto de anjo. Para proclamar quem Deus é. Como Deus é bom. Mas como Deus é justo também. Verdadeiro. Não mente para as pessoas. Como Deus é real em tudo que Ele faz. Como a sua bondade está em todas as coisas. Deus vai comunicar quem Ele é através dessa igreja. Da minha vida e da sua vida. Isso é uma igreja cheia de Deus e uma pessoa cheia de Deus, cheia da graça de Deus. É uma pessoa que está compartilhando essa graça por onde quer que ela for. Em terceiro lugar, o texto é muito, muito forte, porque ele relata a morte de Estevão, apedrejado. O apedrejamento, as pessoas levavam para fora da cidade, pegavam pedras grandes, as maiores possíveis, e atiravam contra um homem que então era esmagado por aquelas pedras e tinha uma morte terrível. E as últimas palavras de Estevão são: perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado. Mas como perdoar? Essa é uma pergunta que toca o coração de todos nós. Como perdoar? Existe em nós um instinto de autopreservação e que afirma que determinadas coisas nós não podemos deixar assim. Nós precisamos que as pessoas paguem. Como é que elas vão fazer o que elas quiserem? Como é que elas vão tocar a vida delas como elas quiserem? Depois de ter feito tantas coisas erradas, elas precisam pagar. E o perdão parece ir contra a nossa própria existência. Eu quero te dizer que os religiosos também desejam vingança. Não foram poucos os movimentos que existem hoje entre religiões no mundo que desejam vingança contra aqueles que são infiéis. Essas vinganças, ela já existia através das cruzadas, que eram chamadas de santas na Idade Média, mas elas continuam através de seitas e religiões que matam e massacram aqueles que são discordantes das opiniões deles. Fazer justiça e punir os culpados é o que nós pensamos que Deus deseja. E muitos de nós, para não aceitarmos o perdão no nosso coração e não de verdade vivemos o perdão, nós esperamos que Deus puna os culpados. E nós queremos orar contra as pessoas. E eu não sei se o seu coração está ouvindo essas palavras e você diz: é isso. Eu diria: não, não é isso. Isso não vai conduzir o seu coração a compreender que Deus está no meio de nós e que Deus é um Deus de amor. Quando você professa essas crenças que eu descrevi agora, que foram descritas agora, sobre como vingar-nos e de como acusar e atacar as pessoas, você mostra um tipo de crença muito preocupante. Em primeiro lugar, você não acredita que Deus age, porque você acredita que você é que tem que agir para que Deus faça justiça. Você não acredita que Deus é justo e nem acredita que Ele cuida de você. Então você vai ter que cuidar de você, acusar e atacar as pessoas. Você também, acreditando num tipo de religião de violência e de acusação, você também nega o amor de Deus, que leva as pessoas a se arrependerem e que prega uma mensagem que Jesus nos ensinou, dizendo o seguinte: me perdoe, Senhor, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Essa é a oração que Jesus ensinou. Em terceiro lugar, se você acreditar nesse tipo de crença, de vingança, você vai proclamar que Deus não é justo e que Ele não julgará as pessoas pelos seus atos. E eu e você vamos estar enganados e vamos errar se nós seguirmos por esses caminhos.
Mas ainda surge a pergunta, como Estevão podia afirmar, quando ele está sendo apedrejado, perdoa-lhes e não lhes imputes esse pecado? Como é que ele pode afirmar isso de forma verdadeira? Queria te dizer, nesse tempo de meditação, que o perdão está em Deus. E Deus deseja compartilhar esse perdão para a minha vida e para a sua vida quando nós cremos em Jesus e quando nós experimentamos um relacionamento com Deus. Estevão diz, recebe o meu espírito, ou seja, o Senhor sabe que eu vou morrer aqui, mas o meu espírito está diante do Senhor. Quem eu sou, minha alma está diante do Senhor. Concede graça para a minha vida. Eu e você precisamos da graça de Deus que nos ensine o caminho do amor, porque o perdão é fruto da graça de Deus. O perdão acontece dentro da nossa alma e não como uma obrigação de alguém que quer manter uma aparência social. Perdão é a maneira como nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Toma o meu espírito, Senhor. Toma a minha vida, toma tudo aquilo que eu considero que é a minha justiça. Eu ponho nas tuas mãos. Nosso espírito precisa ter uma experiência com a graça de Deus, para que nós sejamos perdoados e para que nós levemos ao mundo uma mensagem de perdão. Eu e você precisamos encontrar um equilíbrio que nós não temos. Nossa alma desassossegada não encontra paz. Nós precisamos compreender ou dar um novo significado, porque seja a graça de Deus para o nosso passado. A graça de Deus precisa ministrar ao meu coração e ao seu coração sobre o nosso passado. Deus nos dá a oportunidade de contar a nossa história de uma outra maneira. Judá era um dos 12 irmãos de José. E Judá teve a ideia brilhante de vender o seu irmão, ideia nefasta, de vender o seu irmão para uma morte lenta como escravo no Egito. E o tempo se passa, várias décadas se passam, e a história de Judá vai se desenvolvendo. Os irmãos de José se encontram com José, e José vai criando uma estratégia para ver se o coração deles pode se arrepender de todos os atos terríveis que tiveram contra ele e uns contra os outros. E finalmente Judá, no fim da história, quase da história do reencontro com José, Judá, ele chega ao seu pai e diz, eu sou o responsável de todas as situações que vierem a acontecer. Meus filhos são teus. Se eu não voltar a trazer toda a nossa família unida de volta para casa, o Senhor vai cobrar isso de mim, meu pai. Judá tem a oportunidade de ser aquela pessoa que dá a ideia de vender o seu próprio irmão, mas ele também vai ser usado para o reencontro. O que eu quero te dizer é que Deus nos dá a oportunidade dentro da nossa história encontrar perdão. Por isso, Deus enviou Jesus para morrer a minha morte, a sua morte, para nos conceder perdão. Nós vamos ter uma nova vida por causa da presença de Deus em nós. Para que o mundo conheça a Deus e para que o perdão seja uma manifestação de quem Deus é, uma manifestação da graça de Deus. Estevão está num dos seus últimos momentos. Está para partir. Mas ele vê o futuro agora segundo Deus. O ano de 2020 está se findando e muitos gostariam de ter uma notícia excelente, de que todas as pessoas estão curadas, de que a vida voltou ao normal, de que tudo não passou de um pesadelo. Mas diferente de negar o passado, de negar a Covid-19, eu e você somos convidados a ver o futuro segundo Deus, e entender que Ele reina. E por meio do perdão, eu e você podemos enxergar futuro onde não há futuro, porque Deus vai agir pelo seu grande amor. Em segundo lugar, Estevão se ajoelha para render seu espírito e se entregar a Deus e partir. E é muito bonita a expressão, que é um eufemismo. Ele adormeceu. Morreu, partiu.
fechou seus olhos e se encontrou na presença de Deus. É que a manifestação da graça de Deus através do perdão leva as nossas dores. Eu e você não podemos mais continuar com uma vida cheia de dores, cheia de acusações, cheias de enfermidades e de coisas que não têm fim. Eu queria te dizer nesse momento que em Jesus há perdão para você, há esperança para você. Em Deus há perdão para a sua história. Deus quer mudar a sua história e a minha história. O perdão é a concretização do Evangelho. O perdão em Jesus é a concretização das boas novas. Em Jesus, eu e você temos vida nova, uma vida pautada no amor e na justiça de Deus, uma vida reta, uma vida que agrade o coração de Deus. O texto diz que tem um jovem, nessa ocasião, chamado Saulo, no qual todos colocam as vestes, ou seja, é aquele que testemunha que foi concretizada a justiça contra Estevão. Ele faz parte de um dos enviados, ou seja, daquele que é responsável de cuidar ou acompanhar a execução de Estevão. Saulo iria experimentar o perdão de Estevão, mesmo antes de compreender quem era Jesus. Isso só vai acontecer se as pessoas encontrarem rostos de anjos que as encontrem para falar que Deus vive e que o seu caráter e a sua pessoa andam nessa terra. Pessoas que preguem arrependimento, mudança de atitude, que compartilhem perdão e que multipliquem atos da graça de Deus, pessoas cheias da graça de Deus. Mas eu concluo dizendo que eu e você naturalmente não estamos cheios da graça de Deus, nem cheios do Espírito Santo. Talvez você nesse momento esteja cheio, cansado de viver, cheio de problemas, sobrecarregado e com uma religião muito fraca para iluminar a sua vida. E eu queria convidar você a orar, não para pedir que Deus encha a sua vida, mas pelo contrário, começando para que a sua vida seja esvaziada por sua livre e espontânea vontade, para que então Deus encha a sua vida com a sua presença. Que a sua vida seja esvaziada de escolhas erradas, para que seja cheia da presença de Deus, da bondade, da graça de Deus. É nesse sentido que eu quero orar com você e que eu quero convidar você que está nos acompanhando nesse momento a orar. Deus, eu peço que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento e que a ouvirá muito tempo depois de quando ela foi gravada. Pai, que a Tua graça e o Teu perdão visitem essas vidas. Pai, assim como cada uma dessas pessoas, Pai, eu quero proclamar, eu preciso ser esvaziado. Eu não quero ter uma vida cheia de mim mesmo, cheia das minhas vontades, daquilo que eu acho que é certo. Eu preciso que a Tua vida esteja em mim e encha a minha vida. Eu quero estar vazio das minhas próprias certezas e das minhas próprias convicções e quero estar cheio de quem o Senhor é. Senhor, eu quero estar cheio, vazio das minhas vinganças, dos meus rancores. Eu quero ser livre de tudo isso. E quero ser tomado, Senhor Deus, por quem o Senhor é. É isso que eu desejo, é isso que eu te peço para mim e para cada pessoa que hoje está ouvindo essa palavra. Que a graça do Senhor seja sobre elas, Pai. É a minha oração, para que elas te encontrem. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, que o amor eterno de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito Santo encham a vida de vocês de graça, para que vocês a transmitam por onde quer que vocês forem. Hoje, para sempre. Para sempre. Amém. Que Deus a abençoe. Que Deus o abençoe. E que esse tempo seja um tempo de graça para a sua vida. Um tempo onde você verá que Ele reina. E que Ele é um Deus de amor e perdão.